Vamos resolver uma lista de exercícios sobre derivadas com radicais. Para que você entenda este vídeo perfeitamente, tenha aproveitamento máximo, é importante que você assista ao vídeo anterior de 6 minutinhos apenas, que fala sobre esse assunto e dá alguns exemplos. Tem duas dicas que você deve ter sempre em mente para resolver derivadas envolvendo radicais. A primeira dica é: transforme todo o radical em potência. Está aqui um exemplo. Se você fizer isso, se você transformar o radical em potência, você já vai poupar um bocado de trabalho, como nós vamos ver aí nos exercícios. A outra dica é: memorize logo de uma vez a derivada da raiz quadrada de u, como está aí a fórmula, ok? Então vamos lá. Essa função aí pode ser encarada como um quociente entre duas funções. Nós temos uma função aqui, ó, raiz de x, e temos uma outra função aqui, x. Existe uma regra para encontrar a função derivada do quociente entre duas funções. Porém, nós não precisamos dessa regra para resolver isso aí. Por quê? Porque eu posso reescrever essa função da seguinte forma: a raiz quadrada de x pode ser x elevado a 1 meio sobre x. Esse x aqui no denominador é x elevado a 1. E agora eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base. Vamos manter a base e subtrair os expoentes. 1 meio menos 1. Então, x vai estar elevado a menos 1 meio. Então, agora, essa função inicial aqui, ó, que era um quociente entre duas funções, foi reescrito e nós temos agora uma função potência. Fácil de resolver. A função derivada vai ser menos 1 meio, que multiplica x elevado a menos 1 meio, menos 1. Y' é menos 1 meio, que multiplica x elevado a menos 3 sobre 2. Esse fator aqui, que está com expoente negativo, pode ir para o denominador. Então, y' vai ser escrito como menos 1 sobre 2, que multiplica x elevado a 3 meios. X elevado a 3 meios pode ser escrito como um radical. Então, a função derivada, y' é igual a menos 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo. Daí a função derivada. Aqui nesse exercício nós temos também um quociente entre duas funções. Vamos fazer a mesma coisa, como a gente sempre faz. Todo radical nós vamos escrever em forma de potência, para que a gente tenha uma função potência. Então, lá no numerador, vamos reduzir aquele radical ali para potência. Vai ficar x elevado a 3 quintos. E o denominador, x elevado a 1 meio. Novamente, aqui nós temos uma divisão de duas potências de mesma base. Nós vamos manter a base e subtrair os expoentes. 3 quintos menos 1 meio. Essa subtração de frações aí vai dar 1/10. Então, nós temos agora uma função potência. A função derivada vai ser 1/10, que multiplica x elevado a 1/10 menos 1. Y', então, é 1/10 e multiplica x elevado a menos 9/10. E agora, esse fator aqui, que é uma potência com expoente negativo, vai para o denominador. Então, podemos reescrever y' como 1 sobre 10 e multiplica x elevado a 9/10. Y', então, fica 1 sobre 10 raiz décima de x elevado a 9. Está aqui a função derivada. Essa função aí é uma função composta. Nós temos uma função mais externa aqui, ó, que é a raiz quadrada, e uma função mais interna, x, que multiplica a raiz quadrada de x, que é, na verdade, um produto de duas funções. Esse produto de duas funções aí, a gente teria que aplicar a regra do produto, e como também é uma função composta, teríamos que aplicar a regra da cadeia. Mas nada disso será necessário. Nós vamos fazer o que fazemos sempre. O radical a gente transforma em potência. Então, essa função pode ser reescrita como raiz quadrada de x, que multiplica x elevado a 1 meio, ou seja, transformamos esse radical aqui numa potência. E agora, continuando, isso aqui é um produto de potência de mesma base, então vamos manter a base, somar os expoentes, vai dar 3 meios. Esse x elevado a 3 meios aí, ele vai ficar elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada vira 1 meio. E isso aí é uma potência de outra potência. Para resolver isso, basta multiplicar os expoentes. Eu vou fazer 1 meio vezes 3 meios. Isso dá 3 quartos. Então, a gente vai ficar com x elevado a 3 quartos.
calculando a função derivada, y' vai ser 3/4, que multiplica x elevado a 3/4 menos 1. Então, y' é igual a 3/4, que multiplica x elevado a menos 1/4. Y' é igual a 3 sobre 4, que multiplica x elevado a 1/4. E, finalmente, 3 sobre 4 raiz quarta de x. Está aí a função derivada dessa função complexa aqui. Essa função aí é uma função composta, é uma raiz quadrada. Nós sabemos que se nós tivermos uma função y igual a raiz quadrada de u aqui sendo uma outra função, então y' vai ser u' sobre 2 raiz quadrada de u. Essa fórmula aqui é recomendável que a gente memorize para agilizar a resolução dos exercícios. Então vamos determinar a derivada dessa função usando essa fórmula. A derivada da função mais interna no numerador vai ser 6x² menos 12 e no denominador 2 vezes a raiz quadrada de 2x³ menos 12x. Agora, perceba que no numerador nós podemos colocar o 2 em evidência. Então, eu posso reescrever essa função aí como 2 que multiplica 3x² menos 6 sobre 2 raiz quadrada de 2x³ menos 12x. Esse 2 aqui cancela com 2 do denominador, então a y' pode ser escrita como 3x² menos 6 sobre a raiz quadrada de 2x³ menos 12x. Está aqui a derivada da função.